Se tu já pensou em largar a confeitaria por causa de algum cliente sem noção, esse vídeo aqui é pra ti. Sabe aquele cliente que chega falando que a fulana faz mais barato? Ou aquele que resolve às 9 da manhã que ele quer um bolo de 2 andares pras 3 da tarde? E pior, ainda querendo fazer várias exigências? Eu sou Luana e hoje eu vou te mostrar como lidar com esses clientes difíceis na confeitaria, sem perder a cabeça, sem deixar eles te controlarem e o melhor, sem perder venda. E comenta aqui embaixo se tu já teve algum cliente que fez tu querer desistir da confeitaria. O primeiro tipo de cliente, e na verdade o mais comum de todos, é o cliente que pede desconto. É aquele que chega falando assim, ai, mas a fulana faz mais barato. E não se engana, tá? Quando o cliente chega comparando o teu preço com o da fulana, é porque ele já sabe que o teu doce é melhor. Porque assim, se fosse na mesma qualidade, ele ia comprar direto lá com a fulana e nem perdia tempo falando contigo. Vamos ser bem sincera, a primeira coisa que dá vontade de responder quando tu escuta isso de um cliente é assim, bom, então faço com a fulana. Mas às vezes, não necessariamente quem pede desconto não acha que o teu doce vale aquele valor que tu tá cobrando. Muitas vezes é só aquele jeitinho brasileiro de tentar pechinchar, tentar conseguir um desconto, né, sair na vantagem. Se tu se desespera nesse momento e baixa o preço, tu só tá confirmando que na verdade aquele valor que tu colocou era negociável. E sabe o pior? Muitas vezes tu baixa o preço, tira do teu lucro e o cliente nem fecha a venda. Então assim, se tu mantém a postura, tu confirma que o teu produto realmente vale aquilo ali. E eu vou te falar, muitas vezes o cliente acaba fechando o pedido mesmo que ele não tenha o desconto, porque ele sempre quis o teu docinho. Ele só ficou tentando ali para ver qual era o teu limite ou se tu ia ceder e dar um pouquinho de desconto. Por mais que isso seja chato e tu se sinta desvalorizada, tem maneiras de contornar essa situação. Tu pode sempre responder que, poxa, cada profissional trabalha de um jeito diferente, né? Tem custos diferentes. Tu pode falar que o teu maior foco é entregar um doce de qualidade e que os teus custos de produção não são negociáveis. E aí, enfim, tu pode oferecer alguma outra opção com menor quantidade ou uma caixinha mais simples que se encaixe melhor no orçamento dele, né? O importante é não deixar sem opção. Tu fala assim, poxa, isso aqui não vai dar, mas eu tenho essa outra opção. Respondendo assim, tu vai mostrar que é flexível, que tu quer ajudar ele, mas ainda assim não vai se rebaixar. E dentro dos clientes do desconto, tem um que é muito perigoso, que é o famoso, se eu comprar os ingredientes, tu faz mais barato? No início até pode parecer que não tem nada demais a pessoa trazer os ingredientes e tu fazer ali o docinho pra ela. Mas assim, a partir do momento que a pessoa traz o ingrediente da casa dela, tu não tem como garantir a qualidade do teu docinho. Primeiro que tu não tem como saber a qualidade. Pode ser uma marca que tu não conhece, que tu nunca trabalhou, pode dar problema no teu doce. Segundo, pode ter algum tipo de contaminação ali, tá? E daí tu vai contaminar toda a tua cozinha e também os doces da cliente. Isso não é legal, não é profissional. E assim, tá? No final, se o teu docinho der errado, a culpa vai ser toda tua, não vai ser do cliente que trouxe os ingredientes. Além de tudo isso, o teu custo não gira só em torno dos ingredientes. Tem o teu gás, a luz, o teu conhecimento, o tempo que tu demora para fazer. Então, não é só trazer os ingredientes que tu vai fazer mais barato. Tu vai sempre perder nesse cálculo. Nesses casos, tu pode responder que tu até entende a intenção da pessoa, mas que tu não trabalha assim, porque tu não tem como garantir a qualidade, porque tu trabalha só com marcas específicas, com produtos específicos e que o teu valor envolve outras coisas além dos ingredientes. E a partir disso, tu também pode dar outras opções para esses clientes, assim como na primeira resposta. E, gente, tem várias outras formas do cliente chegar te pedindo desconto, mas a base da resposta vai ser sempre a mesma. Tu vai reforçar que seus brigadeiros são de uma ótima qualidade, com ingredientes de primeira, que tu tem técnica para fazer, que tu faz tudo com muito cuidado, com muito carinho, e dá uma outra opção para ele que caiba no orçamento. O segundo cliente é o cliente do orçamento. Aqui a gente tem alguns tipos de clientes. Tem os clientes confusos, tem os que querem coisas super específicas que estão totalmente fora do cardápio e tem os clientes fantasmas. Primeiro, a gente tem que entender que o orçamento, ele é um direito do cliente e ele faz parte do processo de venda. O problema é quando tu começa a ocupar todo o teu tempo só mandando orçamento, só fazendo pesquisa e não tá fechando pedido. Para as pessoas que são muito confusas na hora de fazer um pedido, tu tem que sempre tentar responder todas essas dúvidas no cardápio.
cardápio, ou até num guia de como pedir que tu mande pra ela. Porque, por exemplo, se a pessoa ficar te perguntando assim, quantos brigadeiros eu preciso encomendar pra 30 pessoas? Daí tu responde. Daí ela pensa melhor e fala assim, mas e pra 40? Mas e pra 50? E quantos sabores eu posso escolher? Em que caixa vai vir? E como é que é? Tu já perdeu ali 10 minutos só respondendo aquela pessoa. Quando isso acontecer, tu vai lá, envia o cardápio, né? Responde com carinho, fala que já tem todas essas informações ali e que quando ela tiver uma base mais sólida de pedido, aí ela pode te mandar para fechar o orçamento. Tu vai economizar tempo e também vai dar autonomia para os teus clientes. Outro tipo de cliente de orçamento é aquele que tem pedidos muito específicos e que fica mudando toda hora de orçamento. Uma semana ele quer docinho personalizado do Stitch, daí na outra ele já muda para Rapunzel, daí na outra é outro tema. E daí nessas tu fica mudando de orçamento toda hora e tendo que pesquisar coisa e pesquisar ingrediente e corante diferente. Não dá. Então aqui, para esse tipo de cliente, tu tem duas opções. Ou tu já limita no início da conversa que tu só atende pedidos que estão no teu cardápio, ou tu cria um limite nos orçamentos. Por exemplo, o primeiro orçamento que tu manda vai ser de graça, mas a partir do momento que a pessoa te pede um novo orçamento e ela ainda não confirmou o que vai fazer contigo, tu pode pedir um sinal, né, uma taxa para fazer aquele orçamento. E aí, se a pessoa fechar contigo, no final tu abate do valor da encomenda. Se a pessoa no final não fechar contigo, pelo menos tu não perdeu aquele tempo ali de 4 ou 5 orçamentos de graça, tu ganhou alguma coisa. Isso vai afastar aquelas pessoas curiosas que só estão ali para desperdiçar o tempo e na verdade elas nem querem fechar contigo, e vai atrair quem realmente está interessado. Agora, pro caso dos clientes que recebem o orçamento e somem e nunca mais respondem nada, o maior erro é na verdade levar pro pessoal. Porque assim, eu vejo bastante gente ficando chateada com isso. Eu mandei o orçamento, o cliente nunca mais me respondeu. Só que assim, aplica isso na tua vida. Quantas vezes tu não foi lá no WhatsApp perguntar o preço de algum produto e aí mudou de ideia, não ia mais fazer aquilo que tu planejou e acabou não respondendo a pessoa? Isso é super normal. Às vezes a pessoa simplesmente esquece de te responder ou até mesmo ela nem acha necessário. O que tu tem que focar aqui é em ter um atendimento bem rápido e prático que não faça tu perder mais de 2 minutos nessa conversa. Então, se o cliente sumir, tu vai ter perdido no máximo 2 minutos e não vai importar. O terceiro tipo de cliente é o cliente urgente. É aquele cliente que chega às 9 da manhã querendo um bolo de 2 andares personalizado para as 3 da tarde. E esse é o perfil que mais gera estresse na confeitaria, porque o cliente transfere a falta de planejamento dele para ti. Só que assim, é muito fácil eu chegar aqui e te falar assim, aprenda a dizer não para os teus clientes. Porque assim, muitas vezes o dinheiro daquela encomenda é o que vai salvar o teu mês. E eu, inclusive, já escutei bastante isso no início, né? Mas por que tu faz encomenda de última hora, né? Por que tu só não recusa? Mas, gente, eu precisava do dinheiro daquela encomenda para fechar o mês. Então eu não ia recusar, eu ia tentar ao máximo atender. A dica aqui é ter uma taxa de urgência. Se tu decide que vai aceitar aquele pedido de última hora e que tu vai tentar encaixar, ele precisa ter uma taxa extra. Qual que é a lógica por trás disso? Para atender um cliente desesperado, tu vai precisar ir no mercado, comprar coisa. Às vezes tu vai ter que sacrificar algumas horas de sono, né? Ficar trabalhando de madrugada e reorganizar a rotina do teu dia seguinte. Então aquela encomenda ali vai modificar toda a tua organização que tu tá tendo. E se o cliente realmente te enxerga como uma profissional competente, ele vai entender que o teu tempo numa urgência vai ter uma taxa extra. Mas a gente também pode resolver isso de outra forma, direcionando o cliente para outras opções que tu consiga entregar. Por exemplo, vamos supor que o cliente quer um bolo decorado, né, 2 andares, enfim, com decoração super específica. Tu pode responder que assim, para um bolo decorado eu preciso de no mínimo 3 dias, né? Porque eu preciso comprar os insumos, eu preciso de um tempo para que ele fique com uma estrutura. Mas hoje, o que eu consigo te entregar com a mesma qualidade e no tempo que tu precisa é o nosso bolo simples, com recheios e decorações já definidas. É aquele bolinho padrão que muitas confeitarias têm. Assim, tu não vai deixar o cliente de mãos abanando, mas também não vai se sacrificar e tentar fazer uma coisa que tu não vai conseguir. O desespero dos teus clientes não pode virar um caos na tua cozinha. Porque assim, quem tá sempre trabalhando com pedido em cima da hora, aceitando esses pedidos urgentes, tem um pouco mais de dificuldade,
né? De parar para analisar, de crescer, de evoluir. Então, tu vai ter que medir até onde que isso tá te afetando e até onde tu consegue lidar com isso. O quarto cliente é aquele que reclama. Receber uma reclamação nunca é legal. Vai ficar um pouco chateada, né? Um pouco triste, porque a gente tá sempre tentando entregar um bom trabalho ou fica pensando que poderia ter feito melhor. Principalmente quando tu desperdiçou horas ali fazendo o pedido, se dedicando e o cliente talvez não gostou. Mas o importante é identificar assim, o erro foi meu ou foi do cliente. Por exemplo, se o erro foi técnico, o brigadeiro cristalizou, ou o bolo ficou seco, ou sei lá, o recheio acabou vazando para fora do bolo. Isso é um problema teu, então tu tem que ir lá e admitir o teu erro e tentar consertar. Isso vai gerar confiança. Se tu consertar, show. Se não tiver como consertar, tu pode tentar reembolsar o cliente parcialmente ou dar um crédito para a próxima compra. O importante é tentar resolver a frustração do teu cliente. Agora, se foi um erro de manuseio, deixou o bolo no sol, né, os brigadeiros, os docinhos no sol e derreteu tudo. Tu precisa ter provas de que tu instruiu o cliente a não fazer aquilo. É aqui que entra a importância de ter tudo registrado. Pode ser por WhatsApp, pode ser um bilhetinho que tu coloca na embalagem, mas tem que ter algum indício de que tu realmente falou pra ele que não era pra fazer aquilo. Tu pode colocar ali, por exemplo, a temperatura que os docinhos têm que ficar, se eles têm que ficar na geladeira, se eles podem ficar fora, se eles têm que evitar o contato com o sol, se na hora de transportar a pessoa tem que levar no colo, ou se ela pode botar no porta-malas. E até mesmo a validade desse docinho, porque daí a pessoa pode ir lá e comer 30 dias depois e reclamar. Pode até parecer que isso aqui é uma situação absurda, mas eu já vi casos de pessoas que compraram um produto, 30 dias depois foram comer, estava estragado e reclamaram. A vantagem aqui é que se o cliente reclamar de alguma coisa que já estava implícita, que tu já tinha mandado, tu vai poder responder tranquila, sabendo que não foi falta de informação e que não foi um erro teu. E assim, a dica mais valiosa aqui é não levar pro lado pessoal. O cliente, às vezes, ele tá fazendo um comentário sobre o produto. Por exemplo, se ele não gostou do teu brigadeiro, falou assim, eu não gostei do sabor. Não é a hora de ficar chateada. É a hora de tentar entender o porquê que ele não gostou. Faz uma pergunta, por que tu não gostou? Tu achou muito doce? Achou que tá seco? Qual foi o problema? Se ele te der uma crítica que realmente te ajude a melhorar, show! Foi melhor do que ele não ter falado nada. Se for uma coisa infundada, tudo bem, seguimos a vida, é isso aí. No fim das contas, lidar com clientes difíceis é sempre sobre colocar limites no teu trabalho. E quando tu começar a se valorizar como profissional, todo mundo vai começar a te valorizar também e vai entender que o teu trabalho é sério. E se esse vídeo aqui te ajudou a lidar melhor com os clientes difíceis, já deixa um like aqui e compartilha com aquela tua amiga confeiteira. E me conta aqui nos comentários se tu já teve algum caso de cliente que te tirou a paciência. E não esquece de assistir esse vídeo que eu deixei recomendado aqui pra ti.